Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos, livro de Allan Kardec. Hoje vamos para o episódio 111. Mas antes de propriamente iniciarmos, quero pedir aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, e principalmente ao nosso Mestre Jesus, que este momento seja de discernimento, mas também de paz, de amor, para que possamos compreender melhor este livro dos Espíritos, a primeira obra do Espiritismo, na qual Allan Kardec coloca questões onde as respostas do Espírito da Verdade demonstram tudo aquilo que nós precisamos saber. Obrigado e que assim seja. Então, hoje vamos começar pelo capítulo 10, da Lei da Liberdade. O tema que vamos falar é o conhecimento do futuro. E Allan Kardec, na pergunta 868, questiona o seguinte: pode o futuro ser revelado ao homem? E a resposta do Espírito da Verdade é esta. Em princípio, o futuro é oculto. E só em casos raros e excepcionais permite a Deus que seja revelado. Ora bem, então vamos aqui. É que nesta pergunta 868 falamos do futuro. É a base da pergunta e da resposta que obtemos nesta questão. Então vamos lá ver. Todos nós sabemos que o passado de todos os espíritos está mais ou menos escondido no subconsciente, de modo a permitir à alma andar mais livre na procura, digamos que, na procura do melhor. Se o espírito viesse à tona da mente presente, é certo que iria perturbar a vida atual, em fase dos deslizes do espírito nas leis espirituais. O que aprendemos das almas no mundo é cheio de altos e baixos, dando conotação e firmando posições para um breve aprimoramento da vida. Nada se perde. E Deus aproveita todos os nossos atos para nos ensinar a viver e compreender a lei do amor e a lei da justiça. Conhecer o futuro, vamos lá ver, se ele já se encontra escondido nas dobras do tempo, igualmente poderá nos interromper o nosso caminho na ascensão para o amanhã. E outra coisa muito importante é que nós homens, nós seres, não estamos preparados para conhecer o nosso próprio futuro. Se por acaso ele fosse revelado antes do tempo. Ou seja, o espírito encarnado iria fazer todos os esforços para modificar. E poderia atrapalhar a sua caminhada no que diz respeito ao aprendizado necessário para o seu crescimento espiritual. Mas nós sabemos também que, em muitos casos, a alma vestida de um corpo físico tem vaga lembrança do passado e uma embaciada intuição do futuro. Mas esta é tão leve que não atrapalha a caminhada. Jesus veio com uma doutrina de modo a nos mostrar os nossos deveres perante a paternidade universal, que tem o poder de aliviar o peso dos nossos ombros quando estamos na carne, como também limpar a miasma magnético de vidas que não soubemos aproveitar porque temos algo muito forte, a ignorância.
Mas com o Espiritismo, o mundo ganhou de novo um outro Consolador. Aquele que Jesus havia prometido. Um Consolador ficando connosco para sempre, por ele ter vindo de forma de uma doutrina, revelando leis, e nos ajudando a vivê-la, pondo-nos a par, eventualmente tanto do passado quanto do futuro. O ponto energético de todos estes acontecimentos e que nos desfaz todos os empecilhos dos caminhos é a caridade. A caridade na forma de amor, para que se possa dar a reforma interior de todas as criaturas. O futuro, tanto como ao passado, Deus permite que em casos raros seja revelado, mas quando Ele achar conveniente e que sirva para beneficiar todos, a humanidade, como no caso de Paulo de Tarso no caminho de Damasco. Paulo, não somente recebeu a mensagem de Jesus para o que deveria fazer, como se recordou dos erros do passado. Ele próprio vendo igualmente o futuro da luz, quando viesse a cumprir os seus compromissos perante a divindade. Então, há aqui uma passagem do Evangelho anotada por Mateus no capítulo 22, versículo 21. Responderam de César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isto na sua fúria e somente olhando para a terra, Paulo de Tarso queria-se somente dar a César, esquecendo-se de Deus na sua plenitude. Quando ele passou a dar a Deus o que era de Deus, entendendo as leis do Senhor, respeitava as leis dos homens no ponto que elas merecem esse respeito, limpando o passado e plantando as sementes do amor, para que o futuro correspondesse àquilo que lhe fez jus. Quando se começa a amar, a caridade é feita de todos os seus contornos. E o perdão passa a ser o clima da vida, não interessando por conhecer mais o passado nem o futuro, porque se vive no eterno com Jesus. Nascemos para a harmonia. E quando sentimos os seus princípios como sinfonia dos nossos corações, isso é promessa do céu e de Deus, como do sol do coração. Para se conhecer passado e futuro, se vives somente o bem, entrega a Deus essa procura. Pois Deus sabe a hora de revelar o que deve ser conhecido. E aqui passamos para a pergunta 869. Com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? E o Espírito da Verdade responde: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia de que, se uma coisa tem de acontecer, inútil será ocupar-se dela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Não quis Deus que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que se geria opor-se. Assim é que tu mesmo preparas muitas vezes acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. Pois nesta pergunta 869 falamos de conhecer o futuro. Então, nós sabemos que eu acho que já falei nisto, é que o futuro conserva-se oculto ao homem com uma finalidade educativa, para que as lutas não cessem no lugar, ou não é no lugar, no decorrer da sua existência. É que se todos os homens tivessem conhecimento do futuro, as suas vidas seriam uma catástrofe. Eles iriam lutar para não passarem pelas provas que deveriam enriquecer a sua experiência para a verdadeira felicidade. Deus é amor,
mas não tira dos nossos ombros o fardo que deveremos e precisamos carregar para evoluirmos espiritualmente. Pois para isso fomos feitos, para passar as provas e delas tirar pelo livre-arbítrio as lições indispensáveis ao nosso crescimento espiritual. Nós já falámos nisto, é que o espírito em todas as circunstâncias é puro, por ter saído das mãos puras. Deus não iria criar espíritos impuros, sendo Deus perfeito. E é importante nós pensarmos sobre isto. O espírito tem uma linhagem de corpos para vestir, com trocas imensuráveis deles, dependendo do seu estágio evolutivo. Convém a todos nós entrar na observação com nós mesmos, para encontrarmos Deus na sua pureza, vibrando os nossos corações e em nossas consciências. Preocupamos-se por vezes, ou quase sempre se calhar, em conhecer o futuro e voltar ao passado. Meus amigos, é uma perda de tempo. Sendo que esse tempo deveria ser usado para disciplinar o comportamento espiritual da alma, procurando entender e viver o amor. Mas em certas partes da vida, o espírito entra num determinismo capaz de levá-lo a certos clareamentos espirituais, de modo a dominar as suas forças e se livrar de muitas imposições da natureza. Lucas anotou no tópico do Evangelho, no capítulo 1, versículo 35, que nos serve de advertência nesse sentido de conhecimento do futuro. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ante santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Neste caso, o futuro seria a luz. E quando no caso de muitas criaturas cujo futuro será de trevas, como iria proceder então? O procedimento deve ser quando está no conhecimento do que há de vir. E aconteceu com Maria, mãe de Jesus. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 38, disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Nesse ponto, um anjo retirou-se. É que o Espírito destinado a nos revelar o futuro, quando isso acontece, logo se retira, nos entregando ao nosso próprio destino, de maneira a escolhermos os nossos caminhos. Se uma coisa tem de acontecer para o nosso bem, é inútil perder tempo com ela. Cuidemos de fazer o bem por todos os meios possíveis, porque assim o fardo se alivia e o jugo do nosso passado tornar-se-á mais suave. Mas se algum de nós temos o nosso passado comprometido, o futuro está escrito nas nossas próprias mãos. Como alterá-lo por palavras? Somente com vontade. Porque a borracha é o tempo, com o esforço contínuo dos anos, dos séculos afins, de maneira que a lição se aprofunde na consciência do bem e do amor. Se nos lembrarmos do passado e o futuro, enganei-me. Se não nos lembrarmos do passado e o futuro, do passado e do futuro, se nos encontra escondido, é por vontade deles. Não queremos mudar o destino traçado pelo Criador. Façamos como Maria, dizendo: faça-se em mim segundo a tua vontade. E vamos continuar. Que pergunta 870. Mas, se convém que o futuro permaneça oculto,
Porque permite Deus que ele seja revelado algumas vezes. E o Espírito da Verdade responde: permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, se não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode surgir pensamentos mais ou menos bons. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança de que não conta, pode dar-se que a revelação desse facto desperte nele o sentimento da cobiça, pela perspectiva que lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que se dê a morte daquele de quem herdará. Ou então, em perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova. Consiste na maneira por que suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhes caberá menos mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele facto lhe fez nascer no íntimo. Olha, esta pergunta é muito importante e a resposta também do Espírito da Verdade, porque aqui falamos, nesta pergunta 870, conhecimento do futuro. Ou seja, estamos a falar de conhecimento do futuro, mas falamos também uma coisa que é importante algumas vezes. É que algumas vezes permite o Senhor que seja revelado o futuro de certas criaturas, quando essa revelação lhes pode ajudar no desempenho espiritual. É bom que pensemos nisso, a fim de não conturbarmos nossos corações por falta da revelação espiritual. Eles chegam de acordo com as nossas necessidades em caminho. A regressão de memória... A regressão de memória é um facto. No entanto, não se pode efetuá-la indiscriminadamente. A consciência guarda experiências nas suas fibras mais íntimas, de modo a não poder revelar, quando exigida pela violência que se mistura com a vaidade e o capricho de saber o que não devia. Nem se estaria preparado para tal. Pactuar com vontade de que a razão e o modo e o bom senso não participem é criar perturbação no próprio destino. Quando é necessário. E se as lições foram bem apreendidas, alguma coisa do passado, não tudo, pode-se fazer presente, de modo a servir de estímulo para o trabalho e a vida. Mas quando esse passado cria mais distúrbios no caminho do aprendiz, o mundo espiritual deixa cair no silêncio os seus pedidos de regressão da memória, para que ele possa andar melhor. Nem sempre recordamos do passado, mas algumas vezes isso acontece para o nosso bem, quando há naturalidade e revelação se opera com Jesus. Não esqueçais disso. Por exemplo, vejamos, Kardec recebeu a revelação fora da área em que operava, de quem desconhecia totalmente a doutrina dos espíritos, para maior confirmação dos seus trabalhos em favor da humanidade. E a revelação que Kardec recebeu foi divina, por estimular um missionário que, mesmo se a revelação fosse o contrário, não teria de se impressionar com o facto, pelo seu grau evolutivo. No entanto, ajudou e muito, por ter vindo de fonte comum. Devemos assim ter condescendência com todos os pontos de sintonia, desde quando somente o bem se encontra na mira, se ajustando com o amor. Quando recebemos no nosso íntimo certas revelações, elas vêm de Deus, e nós sentimos essa providência. Lembrando João, no capítulo 3, versículo 27, quando citou João Batista, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma
se do céu não lhes for dada. É que importante isto. Receber é quando o coração participa com alegria e a consciência aprova. E quando vem do céu, essa inspiração estimula e faz nascer pensamentos nobres, mas também ideias generosas. E vou passar para a pergunta 871. Questiona Allan Kardec. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova? Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? E o Espírito da Verdade responde: isso equivale a perguntar: porque não criou Deus o homem perfeito e acabado? Porque passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto. A prova não tem fim de dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas dar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado de faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir todo o mérito da resistência. Ora, conquanto sabia de antemão se ele se sairia bem ou mal, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. E Allan Kardec faz um comentário a esta pergunta 871, que é o seguinte. Vou ler o comentário todo. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que ele tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento em atos consumados, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse facto. Quanto mais reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quando foi sábia a providência em o ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação. A de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí o não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir com os seus esforços, mas ignorante dos trâmites, porque terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais se preocupa com ela. Pois eu não vou fazer comentário, porque acho que este comentário que está de Allan Kardec é suficiente para nós percebermos isso. E então, relembro, estamos na terceira parte das Leis Morais, capítulo 10 da Lei da Liberdade, e agora vou ler o resumo do teórico móvel das ações humanas, referente à questão 872. É um resumo longo, mas eu acho que é importante ler. Resumo de Allan Kardec. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. O homem é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino.
Ele pode, por provas e por expiações, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer por meio que onde ele se ache colocado, quer para circunstâncias que sobrevenham, mas será sempre livre de agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando, no estado de espírito, ao fazer a escolha das existências, das provas e como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Cabe à educação o combate a essas más tendências. Falo-á utilmente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem a natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Desprendido da matéria e, no entanto, no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha das suas futuras existências corporais, de acordo com o seu grau de perfeição a que haja chegado. E é nisso que consiste, sobretudo, o livre-arbítrio. Esta liberdade, a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é porque sucumbe nas provas por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe a invocar a assistência de Deus e de bons espíritos. Sem um livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito por praticar o bem. E isto a tal ponto será reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz a vontade, diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem procurar para os seus delitos e a sua organização física, sem abdicar da razão e da condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em averbar o facto à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que por instinto não renuncia mau grado à opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade, de que serviria a inteligência desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino. Semelhante doutrina, se verdadeira, contaria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte bem nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse as suas criaturas por faltas cujo cometimento não te espera delas, nem as recompensa por virtudes de que nenhum mérito teria. Demais, essa seria a lei. A tal lei seguiria a negação da lei do progresso. Quanto ao homem, tudo esperado da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não iria conseguir sem mais nem menos. Contudo, a fatalidade é uma palavra vã. Perdão, não é uma palavra vã, queria dizer. Existe na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha em consequência do género de vida que o seu espírito escolheu como prova e expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade.
pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria nos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgirão. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem as consequências da escolha que o espírito fez na sua existência de homem. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhe o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto. É inexorável a inexorável lei da fatalidade, por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o tempo da existência, nem o género de morte que haja de cortar a este fio. Só um pouco. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os instintos que então proviriam da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso que seja lícito e for a procurar desculpar-se a si mesmo, dizendo que não lhe pertence a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra, indiscutivelmente, a doutrina espírita. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se lhe diz que está praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má. De nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de facto, com a doutrina espírita não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daqueles que lhes falam ostentativamente. Pode-o, pela ação da sua vontade, pedir a Deus a força necessária e reclamando para fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece que é a oração dominical, quando manda que lhe dizemos: não nos deixes sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos saltos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos são dado. Não só é sublime de moralidade, mas também acrescentaremos elevar o homem aos seus próprios olhos, mostrando-o livre de subtrair a um jugo obsessor. Como livre é de fechar a sua casa aos importunos. Ele deixa de ser simplesmente máquina, atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, para ser um ente racional, que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Então admitemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa. Não deixa de agir pelo impulso próprio, pois que, em definitiva, ele é apenas um ser, um espírito encarnado, que conserva sob o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Conseguintemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou superioridade moral, que um dia alcançará, mas que por isso, nem por isso, carece de livre-arbítrio. A vida corpórea já lhe é dada para se expungir das suas imperfeições, mediante as provas por que passem, imperfeições que precisamente o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros. Espíritos imperfeitos
que delas se aproveita para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se desta luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. Será uma prova que cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nesta alternativa. Quanto mais se depura, quanto mais diminui os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procuram atraí-lo para o mal. Na razão da sua elevação, cresce a força moral, e fazendo que dele se afaste os maus espíritos. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana e como o nosso mundo é um dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Tal a razão porque aí vemos perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para que este planeta não voltarmos após a presente estada e para merecermos ir repousar num mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem aqui, senão como de um exílio temporário. Eu acho que este comentário de Allan Kardec é mais que suficiente e não irei fazer qualquer comentário à parte. Então, vamos passar de tema. Vamos passar de capítulo. Terceira parte das Leis Morais. Capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade. E neste capítulo 11 vamos falar primeiro de justiça e direitos naturais. Depois, direito de propriedade de roubo. Caridade e amor ao próximo. Amor materno e filial. Então vamos começar sobre o tema justiça e direitos naturais. E vamos começar exatamente na pergunta 873. Pergunta Allan Kardec. O sentimento de justiça está em a natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Está de tal modo em a natureza, responde o Espírito da Verdade, que vos voltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos separam noções mais exatas da justiça dos que possuem grande cabedal de saber. Então, aqui falamos, nesta pergunta 863, de sentimento da justiça. Então, vejamos. Nós sabemos todos isto, é que a justiça se encontra nas leis naturais. É nas leis naturais onde ela se expressa com maior fulgor. No entanto, pode ser e é copiada pela sensibilidade humana. Todo o ser humano sente o impulso da revolta ao deparar-se com uma injustiça, seja com criaturas humanas, como com animais, ou mesmo em se agredindo a natureza. Toda e qualquer violência, mesmo em qualquer parte, causa revolta. E porquê é que isto ocorre? É que a justiça se encontra irradiando onde se pode colocar a ponta de um alfinete quase invisível aos olhos humanos. As paixões dos seres podem empanar certos sentimentos de justiça pela força da ignorância, de maneira que ela não flui da consciência para a razão, mas nunca deixa de se esforçar para atender os urgentes casos do coração e da fé. Sabemos que o progresso moral desenvolve o sentimento de justiça, entretanto, não o dá.
E está escrito na resposta a esta pergunta. Não é ele a sua sublime fonte? No avanço da educação e da disciplina, a lei de justiça está vibrando no centro de sensibilidade da consciência. É uma semente divina. Na sua divina expressão colocada por Deus no energismo da vida. Entre os animais e os espíritos primitivos, a justiça se manifesta pelo instinto e pela intuição, enquanto por vezes ela falha nos dotes devido à razão e o interesse pessoal invadirem a área do coração, criando distúrbios na personalidade humana. O trabalho grandioso de grandes profetas que vieram antes de Jesus e dos sábios de todo o mundo foi pregar a justiça, limpando as veredas e ampliando meios para que se pudesse descer até nós o amor trazido por Jesus. Como está escrito na resposta do Espírito da Verdade, o sentimento de justiça não é adquirido no percurso das eras, mas sim estimulado pelo progresso e do despertar dos espíritos em exceção para a vida maior. Como nós sabemos, tudo vem de Deus para a Terra e passa pelos processos que Jesus estabeleceu. Ele, o mestre dos mestres, é por isso o pastor do rebanho terrestre, de cujas mãos despertamos para a vida racional. Os nossos olhos deverão ser abertos pelas mãos sábias do Cristo, que devemos encontrar dentro de nós, trabalhando na nossa própria vida. Se nós procurarmos em João mais segurança, no capítulo 9, versículo 10, que diz: perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E aquele que havia sido cego apontou logo um instrumento de Deus no exercício da caridade, para mostrar como convém olhar as coisas, sem deixar de ensinar os preceitos divinos, para estabelecer como que uma harmonia no coração daqueles que não enxergavam, que não viam. Então, a doutrina espírita, ou espiritismo, vem como um consolador prometido, abrir igualmente os olhos dos homens de modo a que eles possam ver com mais claridade a vida, conhecer-se a si mesmo, conscientes dos caminhos a percorrer. Verdadeiramente, a justiça faz parte de todas as virtudes acionadas por Deus em todos os ângulos da criação. Justiça é paz. Justiça é amor. Justiça é luz. Justiça também é dor. E vamos passar à pergunta 874. Estamos ainda falando do tema justiça e direitos naturais. E então Kardec pergunta: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo o que outros parece injusto? É porque esse sentimento se mistura a paixões de que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Ora, que resposta! Aqui o Espírito da Verdade diz que fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então nós sabemos, nós que estudamos o Espiritismo, podemos compreender o porquê da desarmonia das mentes humanas. Todos os encarnados têm processos ingentes de despertar espiritual, cujos caminhos devem ser trilhados, pois são eles que procuram experiências para o verdadeiro conhecimento. Também sabemos que nada se perde. Para melhor entendimento da verdade. Como conhecer, então, a procura da luz, se não se conhecem as trevas? Como amar sem experimentar o ódio?
Como combater, por exemplo, o egoísmo quando se conhece o valor do desprendimento. Nesta linha de entendimento, nestes factos indispensáveis ao nosso aprendizado, é que nos libertam das amarras do orgulho das paixões inferiores que nos prendem a alma, esquecendo-nos de Deus. O falso é uma afirmação da existência do verdadeiro e a mentira nos fala da verdade. As contradições nos impulsionam para Deus. Como contradizer Deus se Ele é o nosso Pai, a inteligência suprema, Criador de todas as coisas? É o único que sabe e tudo emana dele, sustentando a vida. Ele é vida, é amor, e muito mais que a vida e que o amor, porque Ele é o Criador de tudo, e diante da sua paternidade universal nada sabemos sobre Ele. Deus é para nós e vai continuar a ser por muitas encarnações o mistério dos mistérios. E todos nós sabemos que quando o sentimento de justiça se mistura com as paixões humanas, se enfraquece, passando a alma a esquecer essa força poderosa que sustenta a própria vida. Mas nunca prevalecem a justiça e as paixões por não terem qualquer tipo de sustentação. Elas aparecem em fases despertadas dos valores espirituais, no sentido de educar. Depois desaparecem para sempre e em seus lugares o amor estabelece a paz com os seus derivados, tirando o véu da ignorância que empanava a visão e mostrando as claridades onde a vida agita e cresce, nos dando esperança de viver com Deus mais presente e Jesus mais integrado nos nossos corações. Mesmo com todo o sentimento, todo o sofrimento que as almas sempre passam para entender, Deus envia os seus agentes na madrugada da vida a nos ensinar o que precisamos. Eu vou ler aqui uma parte de João, no capítulo 8, versículo 2, que ele diz: de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando e ensinava. Jesus nunca se cansou. Jesus vai e volta até nós quantas vezes forem necessárias para não desprezar o seu rebanho que o Pai entregou. Nós não precisamos mostrar-nos como frágeis, como fracasso nos nossos caminhos. Nós não precisamos mostrar esse tipo de coisas, porque sempre encontramos, quando temos fé, alguém do céu na terra a nos dar as mãos, no sentido de libertarmos para a vida livres de guerras, na sequência do amor do Mestre. Nós temos essa assistência por toda a parte, porque Deus é justiça e a própria justiça se fez vida na natureza. O ar sopra com justiça, sem esquecer quem precisa dele. A água é a justiça de Deus, mantendo acesa em todos os reinos da natureza. O sol é a justiça na sua maior expressão de vida, por não se esquecer de uma só criatura do nosso Pai Celeste. Então, nesta linha de entendimento, poderemos observar o resto. É a justiça mais visível. Basta que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir o que os grandes espíritos falam e escrevem sobre a justiça de Deus. E vamos para a pergunta 875. Como se pode definir justiça? Pergunta Allan Kardec. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais
Kardec reforça a pergunta da seguinte forma: que é o que determina esses direitos? E o Espírito da Verdade responde: duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caráteres, elas estabelecem leis mutáveis com o regresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente de alçada do Tribunal da Consciência. Pois nesta pergunta 875 falamos da definição da justiça. Define-se a justiça em um dos seus inumeráveis ângulos: o respeito dos direitos alheios. Está escrito na resposta do Espírito da Verdade. Então podemos observar até onde chegam estes direitos e começam os nossos deveres. Olhando para este prisma, encontraremos sempre a paz. Não fazer aos outros o que não desejais para nós. Eis a justiça interna ditada pela consciência, força poderosa em ação para nos comandar. A definição de justiça na sua amplitude é impossível no campo das ações humanas, porque a justiça é o maior amor, agindo em direção diferente, com os mesmos objetivos, dando alegria e fazendo homens mais humanos em busca da tranquilidade espiritual. Como diz o Espírito da Verdade, a verdadeira justiça está escrita na natureza. E essa força divina inspira os legisladores, de maneira que eles transcrevem nas leis humanas alguns reflexos da justiça divina. No entanto, as leis humanas obedecem ao progresso, acompanham a marcha do despertar das almas, ao passo que a justiça de Deus é, por excelência, imutável. Justiça é harmonia. Então, se nós vimos, os próprios átomos se agregam por lei da afinidade elementar. Isso é harmonia e justiça. Assim acontece com os astros. Assim na vida, assim com os homens, nos lares, nas nações. Os homens estabelecem leis e estabelecem leis mutáveis, que avançam com o progresso, e Deus estabeleceu leis que nunca mudam. O que muda é o modo de ser do homem, de sorte a acompanhar e a compreender melhor a vida. Quem deseja meditar mais sobre Deus e as suas leis, então deve fazê-lo, que os conhecimentos irão chegando à mente e se enraizando no coração. Se queremos modificar um homem velho, necessário se faz que ele morra, para nascer um novo, com novas perspectivas para amar. Eu vou aqui lembrar João, novamente João, no capítulo 11, versículo 14, em que referiu: então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Morreu Lázaro velho e nasceu um novo Lázaro, para a nova vida espiritual. Nasceu em Cristo, entendendo e ensinando as coisas do céu. Então, para aqui vemos que é fácil falar, mas isto que vou dizer, mas vou dizer. Não quer dizer que nos momentos nós iremos ter a noção exata e sabermos deixar-nos conduzir. Pronto, é que não devemos temer a morte na nossa personalidade, cheia de paixões inferiores. Desde quando nos encontramos dispostos às devidas mudanças. É isso que precisamos, da nossa reforma íntima. Nós seremos renovados em Jesus.
para a vida cheia de valores e morais. Aí, as mesmas leis da natureza deverão mudar de acordo com a nossa personalidade. Enquanto os raios de sol descem para todos, cada um tira deles, segundo o que faz jus, pela evolução dos seus talentos. As leis criadas pelos homens no passado hoje não têm razão de ser. No entanto, as leis de Deus no passado eram as mesmas, são e serão eternamente. As leis eternas de Deus existem, como sendo um tribunal para regular as nossas emoções e nos fazer seguros do comportamento. Dentro da consciência, centro de luz, ainda desconhecida para nós. Nós não estamos num grau de evolução espiritual que nos permita conhecer. Mas nós temos é que colocar, temos de fazer despertar Deus no nosso coração, Jesus nos nossos caminhos. É importante e comecemos pela forma íntima, que é extremamente importante. Então, ficamos hoje, neste episódio 111, ficamos na pergunta 876 que irei iniciar, na próxima semana. Mas antes, quero agradecer, sobretudo ao nosso Mestre Jesus, por esta paz que nos deu neste momento, pelo discernimento que me deu para eu poder explicar, dentro do meu saber, dentro do meu conhecimento, os comentários também, estas perguntas do Livro dos Espíritos, que são extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual. Agradecer aos nossos guias, ao meu e a vós que vão ouvir. Agradecer aos nossos amigos espirituais e ao mentor deste trabalho. Que a paz, que o amor, que a harmonia esteja sempre connosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, ficamos hoje por aqui. Voltarei para a semana com o episódio 112. Muita paz, muito amor para todos vós.